Você falou, por exemplo, da tua filha, a segunda que você adotou, conviveu com os pais biológicos. Sim. E eu queria falar justamente sobre essa convivência. Você também conheceu seus pais biológicos, né, Bonifácio? Eu queria saber qual que é o contato sadio da criança adotiva com esses pais biológicos. Imagino que cada caso seja um caso, né, por conta das circunstâncias. E se os pais, inclusive, eles devem temer, os pais, no caso adotivos, temer que as crianças busquem essa família biológica. Então voltando, né? Tem um capítulo aqui do livro que eu falo, né? Em busca da mãe biológica. Porque o que eu experimentei, assim, na minha história, né? Bom, vou voltar um pouco, né? Sobre ser sadio ou não. Eu acho que depende muito da história da criança, né? Você pega casos, por exemplo, de violência, de abuso, muito mais complicado. Então tem que se ter um certo cuidado, discernimento, né? Uma coisa é a criança saber sobre a história dela, até porque quando ela fizer 18 anos, ela tem acesso ao processo, né? 18 ou 21? 18, né? Ela tem acesso ao processo dela, e então não adianta assim, muito esconder essa questão. Sim. Mas o que eu percebo é esse ato, né? E eu falo isso no livro. Esse ato de buscar a mãe biológica, no fundo, tá destrinchado em duas coisas, né? Primeiro é o teste. Deixa eu ver até onde meus pais vão por mim. É que a gente tem que lembrar que essa criança foi abandonada. Foi rejeitada. Então ela tem muito essa questão do teste. Então, você tá falando que me ama, mas vamos ver até onde, entendeu? Se eu cutucar na tua ferida, será que você vai me amar? Então, os pais por adoção. Ela testa os pais adotivos. Os pais adotivos, exatamente. Entendeu? Vamos ver até onde que ele vai. Às vezes, por exemplo, o Bruno... né, sou filho... Vamos supor que eu fosse filho adotivo dele. Você tá falando que me ama. Mas e se amanhã eu quebrar o vidro do carro, você vai me amar? Então tem esses gatilhos. Se eu quiser procurar minha mãe. E isso é uma coisa muito difícil. Porque você imagina como filho adotivo. Eu chegar pras pessoas que, deram a vida por mim e falar assim, então, eu preciso saber disso pra fechar minha história. É claro que não fecha tudo, é óbvio, né? Mas o que eu, pelo menos na minha experiência ali, o que eu percebo é que pra mim foi muito importante esse ato. Porque porque foi assim, eu falei pros meus pais, quero conhecer minha mãe biológica. Eu acho que isso é o natural, né? 99% das crianças tem essa curiosidade. Natural. Assim. Aí, qual que era a resposta que eu esperava dos meus pais? Não sei o que. Eu falei, beleza. Agora eu tenho cartas na mangas pra jogar com eles. O que meus pais falaram? Então vamos lá. Aí a coisa apertou. Uhum. Porque não era essa a resposta que eu esperava. Mas eu nem sei se eu quero tanto assim. Eu relato isso aqui no livro. O dia que meu pai foi... Exatamente. O dia que meu pai foi me levar, né, até a casa da minha mãe biológica e tal, que é um cenário bem complicado e tal, não sei o quê. Não precisa não, já tá resolvido. Não, sei o quê. Não, agora a minha mãe falou, não, vai, porque é importante. Entendeu? Vai lá, fica livre. Nossa, mas a sua mãe e seu pai são maravilhosos. Não, eles são, né? eu falo que eles são formados na mais fina filosofia que existe, né? Mas como foi? Cara, foi uma experiência, assim, muito intensa, porque... Engraçado, só fazendo um paralelo. Depois que eu busquei eu tinha problemas emocionais, né? Por exemplo, de autoridade mesmo. Então, com meu pai, às vezes dava alguma ordem, eu não queria... Né? Com a minha mãe biológica, às vezes também eu tinha... Nunca tive, assim, malícia e tal, mas uma certa repulsa, entendeu? Porque aí você pensa, mas você chegava a falar, você não é meu pai, você tá mandando em mim. Vinha essa frase pra você? Sim. Eu quero voltar pra abrigo. Teve uma vez que eu falei assim pro meu pai, eu tinha uns 8 anos, eu vou voltar pra abrigo, tal, não sei o quê, eu vou embora daqui, tal, não sei o quê. Meu pai, você quer ir embora? Você vai vir do jeito que você veio, pelado. Aí ele fez eu tirar a roupa, tipo, descer a escada pelado. Então vai. Eu falei, não, pai, brincadeira. Isso virou, tipo, risada de pizza. Meme, entendeu? Então, assim... Gostei dessa técnica. Os meus pais sempre foram muito assim, você quer ir? A gente vai estar com você até o fim. Até o último momento. Mas vê bem vê bem até onde você quer ir. Então, assim, essa busca que eu tinha... Nossa, só parênteses, eles nunca deixaram você ser vítima. Não. Nunca. Não. E isso foi muito importante. Porque hoje, né, como tá tudo muito aflorado, muito vitimizado e tal, se eu não tivesse tido essas experiências concretas do amor deles, eu não tinha fundado uma associação, eu não tinha ajudado mais de 400 famílias, eu não tinha feito um monte de coisa. Né? Então, assim, na minha história, isso é muito particular, é óbvio, né? Cada criança passou por uma coisa, entende a história dela de um jeito,
né? Então é muito particular. Mas ir em busca da minha mãe biológica, pra mim, foi muito emocionante, porque assim, como eu falava, o trato com a minha mãe nunca foi malicioso ou ríspido, mas assim, é complicado o filho adotivo lidar com amor. Porque você fala assim, nossa, isso aqui é muito bom, os meus pais me amam, mas e se eu perder? Então fica aquela luta e fuga, sabe? Luta, fuga, luta, fuga, luta, fuga. Isso gera uma tensão muito grande no filho adotivo. Então, quando eu fui realmente buscar minha mãe biológica, que meus pais falaram, não, vamos lá, tal, foram atrás de investigador e tudo mais. Quando chegou perto, né? Quando eu fui bater na porta, eu falei assim, não, peraí. Minha mãe tá em casa. Foi ela que ficou acordada, que não dormiu, que fez lição comigo. Mas peraí, essa daqui também é minha mãe. Eu tenho que rezar por ela, eu tenho que amar ela. Porque se não fosse ela, eu não tava vivo hoje. Né? Então, pra mim, fechou. E o trato com a minha mãe, depois eu voltei pra casa, e a gente se abraçou, chorou, foi aquela coisa toda. E o nosso relacionamento como família ficou livre. No sentido de eu não fazia algo esperando um retorno, entende? E eles também não estavam pisando em ovos. Então, assim, foi fácil assim para encontrar, para entrar em contato? Ah, não foi. Eu falo assim Demorou um processo. Demorou. Teve que ir atrás de investigador. Hoje, por exemplo, no meu celular aqui, eu tenho o endereço da minha mãe, tenho o telefone. Já liguei pra ela algumas vezes, mãe, se precisar de ajuda, né? Tô aqui. Tal, não sei o quê. Não me importa. Porque assim, isso é uma... trato contigo, como foi? Dela para contigo? Não, ela nunca manifestou nem repulsa e nem alegria. Porque como não tem convívio... Uhum. Não como se fosse uma pessoa que entrou na casa Lara, dela. olha, se você precisar descer a escada ali que você tá grávida, você me chama. É isso, entendeu? Com a minha mãe adotiva, não. Né? Já tem aquela coisa muito forte. Então, pra mim, assim, foi muito importante esse desfecho, porque fechou um elo emocional que eu não conseguia responder, né? E também, fechando esse elo emocional, eu tinha muito problema, por exemplo, pra aceitar Deus. Porque, meu pai abusou da minha mãe. Se um cara que é um humano fez isso, imagina lá de cima. Eu não confiava em Nossa Senhora. Porque, se a minha mãe, que é minha mãe, me viu e não me quis, como é que... Então, essa busca da história, ela não é só uma questão emocional. Há algo espiritual ali também. Entende? Com certeza. É uma nuance muito complicada, assim. Mas isso, volto a dizer, é muito particular. É muito particular. Né? É.